A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, primeiro trimestre de 2024, e aqui é a lição de número 4, amém? Esse trimestre que está falando sobre famílias, e olha o tema dessa lição: vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Esse é o tema da lição, muito boa essa lição, um tema abençoado. Todo o trimestre tá muito bom, né? Tá abençoado esse trimestre. Bom, e aqui já vou dar para você já o spoiler do que vamos ter nessa aula, tá? A primeira coisa que a gente vai falar sobre a preocupação que a igreja deve ter com as famílias, tá? Coisas que a igreja pode fazer, ela deve fazer, a gente vai falar sobre isso aqui. Quando estou falando aqui igreja local, né? Então vamos ver também o perigo de se falar mal da igreja ou dos irmãos da igreja ou da liderança na presença dos filhos, tá? Você que é pai, mãe, pensa que não tem perigo? Tem perigo sim, tá? Isso aí pode afetar decisivamente a conduta dos seus filhos no futuro. E vamos ver também aqui o perigo das ideologias e como elas chegam até nossos filhos. Vou falar aí de algumas ideologias aí, né? Feminismo, homossexualismo, a gente vai falar sobre isso, tá, meus irmãos? E eu vou falar também nesta lição aqui, vou trazer de volta aquele tema, né, sobre o sentimento de pertencimento, tá? Você vai ver que isso aqui é muito interessante. Vou dar umas dicas aí também sobre a interpretação de um texto bíblico que o pessoal erra muito nele, né? Aquele que fala, educa a criança no caminho que deve andar. O pessoal às vezes erra muito nesse texto. Eu vou falar sobre isso, tá bom, meus irmãos? Muito boa essa aula, já vai deixando o seu like aí, tá? Interaja com a gente. A minha ideia aqui é trazer um conteúdo de acréscimo, que acrescente na revista, tá bom? Você que é professor, já ir para dar uma aula dominical de qualidade, com bastante conteúdo, e você que é aluno, pegar aí um embasamento muito bom aí, bastante aprendizado aí nessa aula, amém? Vamos então entrar nessa lição maravilhosa. Eu sou o pastor Marcos André, este aqui é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Primeiramente, vamos aqui ao nosso texto áureo, né, que está em Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tá? E a verdade aplicada diz o seguinte: a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Tá? Então essa aqui foi a nossa verdade aplicada. Amém, meus irmãos? Então vamos entrar aqui nessa lição, tá? Eu quero ler aqui na introdução, eu vou ler essa introdução contigo aqui, ó. Considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na Palavra de Deus para marido e mulher, e a parceria que deve ser cultivada entre a família e a igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas, tá bom? Então aqui a gente vai ver isso daqui, que a ideia da lição é passar uma reciprocidade, ou seja, né, ela vai mostrar a dinâmica do relacionamento entre Cristo e a igreja, e mostrando que esse deve ser um modelo para a família. E da mesma forma, aí é onde entra a reciprocidade, né? Da mesma forma, a vida em família deve ser também na igreja, tá bom? Nós devemos viver na igreja em família, tá bom? Então isso aí, ambas crescem junto, né? A ajuda mútua, tá? As famílias fortalecem a igreja e a igreja fortalece a família, amém? Então essa aí, né? Essa aí é a introdução dessa aula de hoje. Eu vou lembrar aos irmãos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para você conhecer o meu trabalho, conhecer o meu blog, o Clube da Teologia, conhecer ali os meus subsídios, né, que está ali no blog. Tem bastante conteúdo ali no meu subsídio, e eu quero deixar também ali os links para você conhecer os meus livros publicados, tá? Uma bênção para a sua vida. Vamos então a essa lição abençoada? Tópico 1, o tema desse tópico é o simbolismo da vida conjugal. Eu vou ler aqui, o primeiro subtópico é 1.1, o tema desse subtópico é o modelo está posto para ser seguido.
Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim: o apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como o modelo para a união marido e esposa. Este modelo tem por base Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Na comparação é o reflexo um do outro. Então o casamento não se reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social solene, mas o ideal de Deus para todos os casamentos, com a relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. Tá? Então coloca a igreja e Cristo, né, como modelo a ser seguido pelas famílias, tá? As famílias devem seguir esse modelo onde Cristo é o cabeça, tá? E a igreja é o corpo. A igreja deve ser submissa, tá? ao cabeça, que é Cristo, e Cristo, assim como ele se entregou, né, pela igreja, isso fica como exemplo para nós, tá? Então a igreja vai ser esse exemplo para a esposa e Cristo é o exemplo que nós temos para os maridos. Muito interessante isso aí, né? Bom, meus irmãos, quando o casal ele segue esse modelo, ele cumpre no seu casamento aquela forma básica de evangelização. Qual é a forma básica de se evangelizar? É pelo exemplo. Né? Primeiro você dá o exemplo, tá? Isso aí é a forma mais básica de evangelismo. Um casal que cumpre, né, segue o modelo de Cristo e a igreja, ele está cumprindo aí essa forma de evangelizar, né? Ele está sendo primeiramente um exemplo para outras famílias. Eu vou ler aqui o último parágrafo, o terceiro parágrafo. Ele diz assim, ó: toda sociedade precisa de um dirigente e um líder, alguém que responda pela instituição. Está falando que da necessidade, né, de que haja um líder na sociedade. Isso aí, né, em outras lições já passei que todo grupo tem que ter um líder, tem que ter um cabeça, tem que ter alguém que lidere e responda pelo grupo. É isso aqui que está sendo dito. Está falando que assim, né, como a sociedade precisa de um líder, a igreja também precisa de um líder. E o casamento também, né, que no caso é o marido, ele é o líder do casamento, ele é o cabeça, tá? E precisa de alguém que siga essa liderança, que no caso do casamento é a esposa. Né? Quando eles seguem perfeitamente, um segue a liderança e o outro respeita, né, ali a sua esposa, isso aí, quando isso acontece, o casamento tem êxito, o casamento tem grande chance de dar certo. Bom, vou ali no subtópico 1.2, o tema desse subtópico é o amor e o respeito firmam o casamento. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo que diz assim, ó: assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher, e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Que interessante, né? Eu vou ler só até aqui e vou ler esse versículo de Efésios que passa essa mensagem. Olha o que diz aqui, Efésios 5, verso 33, diz assim, ó: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, Efésios 5, 33. Então aqui está falando que o marido ele deve amar a sua esposa e a esposa reverenciar ou respeitar, né, o marido. Bom, aqui convém a gente entender o seguinte: o apóstolo ele não está dizendo que o marido só deve amar a esposa, não respeitar, não ter outro sentimento, não, só amar. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o principal sentimento que o apóstolo que o marido tem que desenvolver pela sua esposa é o amor. Claro que daí vai vir outros, como o respeito, né? Como o zelo, outros sentimentos, né? O carinho e tudo mais, ele vai desenvolver por ela. Mas o principal é o amor, é o que ele tem que desenvolver, esse é o principal que ele tem que colocar. E a mulher, no caso da mulher em relação ao marido, o principal é o respeito. Né? Quando ele fala assim, ó, a mulher reverencia o marido, quer dizer, ela tem que prestar o respeito ao marido. Mas não se exige dela amor? Não, o apóstolo não está dizendo isso. Ele está falando que o principal é o respeito, e daí também vem os outros, né? Ela também vai amar, ela também vai tratar com carinho, tá bom? Essa é a ideia principal. Porque o casamento ele não é só o amor e ele não é só o respeito, ele tem uma gama de sentimentos, mas para que ele funcione perfeitamente, o marido tem que buscar primeiramente o amor e a mulher buscar esse respeito pelo marido. Bom, vamos ver aqui no
segundo parágrafo diz assim, ó: o amor é sempre paciente e bondoso, o amor não gosta de injustiça, não se alegra quando a verdade, mas se alegra quando a verdade triunfa, não se porta inconvenientemente ou de forma indecente, o amor não exige que se faça o que ele quer, nem é melindroso, né? Se você amar alguém, será autêntico, genuíno. Então aqui você vê que o apóstolo Paulo, ele descreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor. Que amor é esse? Aqui é bom a gente saber que o amor apresentado aqui é aquele amor, é o amor de Deus, né? É o amor ágape, o amor, né, que não é incondicional. Então a gente vê que esse amor que é apresentado aqui é o ideal de amor para o casamento. O casal ele tem que chegar a esse amor. E o detalhe que eu quero trazer sobre esse amor é que ele é um amor que para que ele surja, você tem que investir nele. Ele é um amor que é a base de investimento. Se você não investir nesse amor, ele não surge, ele não vem, né? O casal, quando ele começa o seu casamento, ele tem o amor eros, o amor filho, né? O amor estrógeno, mas para que ele alcance o amor ágape, né, que é o amor sacrificial, eles têm que investir. Se não investir, irmão, não vai passar para frente. Mas agora, quando eles investem e eles alcançam esse amor, aí sim, cumpre tudo isso que eu acabei de ler aqui, né, essas qualidades do amor, e também o casamento deles, por conta disso, tem assim chance de durar longos anos, né? De você ver casamento aí de 50 anos, é porque o casal alcança isso daí, né? Bom, vamos no subtópico 3, 1.3, o tema é a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitar-se um ao outro. Tá? Então, ele está falando aqui que nós precisamos, né, para que a igreja dê certo e para que o casamento dê certo, tá? A gente está falando dos dois aqui em paralelo, né? Para que isso dê certo, essas atividades, né, esses relacionamentos, é necessário que haja submissão em amor, né? Sujeição em amor, perdão, né? Que haja sujeição em amor, que um se sujeita ao outro, sem contendas, sem inveja, sem disputas, tá? É você considerar o outro superior a você, é você parar para ouvir, você tentar entender, tentar ver a posição do outro, se colocar no lugar do outro, tá bom? Isso aí, você vai ver pessoas, tanto na igreja como nos casamentos, pessoas que não fazem, não praticam isso. Eles vivem em disputa, vivem em contendas, vivem em guerra. A verdade é porque eles não temem a Deus. Dentro da igreja isso acontece muito. A verdade é que não há temor de Deus. Se houvesse temor do Senhor, eles não praticavam isso. Não é verdade? Bom, vou ver aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó: com a submissão vertical fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, maridos e mulheres uns com outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites, compreendendo a intelectualidade de cada um. Muito interessante isso daqui, né? Então aqui, meus irmãos, a palavra-chave para isso daqui é tolerância, tá? Para começar, você tem que ser tolerante, tanto na igreja como na vida familiar. Como a gente está falando de vida familiar, né? Estamos falando de família, então vamos falar aqui dentro da casa, entre o casal. Tem que ser tolerante. Os dois têm defeitos, né? Isso todo mundo, tanto na igreja como na casa, mas principalmente no casamento a gente tem que ser tolerante. Você vai ter dia que a tua esposa não vai estar muito legal para conversar, né? Isso acontece muito com as mulheres, tá bom? O marido às vezes vai chegar em casa com aquela com a cabeça cheia de problemas do trabalho. A mulher tem que entender isso daí, né? Tem que procurar não encher mais ele ainda com problemas. Então, todas essas coisas aí, quando os dois tentam buscar tolerância, se tolerar um ao outro aí, tem chance deles conseguirem o entendimento. A gente vê muito casamento que dá errado já no início por causa da intolerância.
Bom, aqui ele menciona também submissão vertical, né? Ele fala que com a submissão vertical fica muito mais fácil a submissão horizontal, ou seja, a vertical é entre nós e Deus, né? Quando a gente se submete a Deus, e a horizontal quando a gente se submete ao próximo, tá bom? Então, quando a gente pratica essa submissão vertical, tem mais chance da gente praticar também a horizontal. Amém? Vamos ao próximo tópico. Tópico 2, o tema desse tópico é a criação das duas instituições. Está falando de duas instituições, a família e a igreja. Bom, vamos lá. O 2.1, o tema é a relação entre a família e a igreja. Vou ler esse primeiro parágrafo que diz assim, ó. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. Uma grande verdade, convém lembrar, né, que a família foi a primeira instituição a ser, né, criada por Deus e que o projeto de salvação sempre foi para as famílias. Vou reler, né, eu já falei em outras aulas, vou falar agora de novo, Gênesis capítulo 12, verso 3, que diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus anunciando a Abraão, quando faz o chamado, que a promessa de salvação era para tornar benditas todas as famílias da terra. Ou seja, por mais que a salvação seja individual, ela foi projetada para as famílias, tá? Então os líderes de igreja tem que se preocupar com as famílias da igreja. Se você vê um irmão sozinho na igreja, ou um irmão que vinha com a família, agora vem sozinho, ou uma irmã, né, sem um marido na igreja, então você faz o quê? Você como líder, líder de departamento, ou até dirigente da igreja, você se preocupe em fazer visitas, né, em ir lá falar com a família, tá bom? Programar eventos, atividades para a família, seja atividades devocionais, como cultos, consagrações e tudo, mas também atividades sociais, como um almoço, né, um jantar na igreja, uma palestra, alguma atividade que envolva as famílias. Isso é muito importante, ó, culto da família. Eu já vi igrejas que colocaram cultos da família com a presença das famílias. E as famílias iam lá para frente, tiravam uma foto, né? Aquilo era muito interessante. Isso, o fortalecimento da família é muito bom para a igreja. Eu vou ler o segundo parágrafo que diz assim, ó: as famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas, financeiramente, ajudando no trabalho, mão de obra e contribuindo para que ela não perca a sua identidade, os valores cristãos. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. Tá? Aqui, irmãos, aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? Você aqui falar uma coisa que é bom a família fazer, né? Como ajudar financeiramente na igreja, né? Trabalhar na igreja, preservar os valores da igreja, mas eu quero falar algo que os pais não devem fazer. Tá? Na minha caminhada eu já vi pais, famílias não serem bem-sucedidos por conta disso aqui que eu vou falar para você. Tome muito cuidado, não faça isso de forma nenhuma, ficar criticando, falando mal da igreja na presença dos seus filhos, tá? Busque falar entre só você e sua esposa, e você, esposa, entre você e seu marido, não fale perto dos filhos, não fale mal da igreja. Se você viu um defeito na irmã do cerco de oração, no pastor dirigente, ou no irmão que teve a oportunidade, se você viu alguma coisa, não fale mal deles perto dos seus filhos. Não faça isso. Por quê? Você pode lançar uma semente ruim no coração dele. Do tipo assim, ele vê você falando mal de um dirigente na sua casa, os seus filhos veem isso, e na igreja você vai apertar a mão dele, vai sorrir, vai dar um abraço, vai falar bem dele, na presença dele ou dela. E isso, o filho vai pegar a seguinte mensagem, ele vai achar que aquilo ali não é sério, entendeu? Que o reino de Deus é uma máscara, é uma hipocrisia. Enquanto ele for pequeno, ele vai ficar tranquilo, vai pela obrigação. Mas quando ele crescer, ele vai se afastar, irmão.
ou ele vai para outro ministério, ou ele vai para o mundão mesmo, vai sair, tá? Isso acontece muito, esse é um dos motivos, um dos principais motivos pelo qual filhos de crente passam a infância na igreja e depois, quando vem para a fase adulta, vai embora da igreja. Isso é um dos motivos que acontece muito, tá bom? Então, pais, tomem o devido cuidado de não criticar ou falar mal da igreja na presença dos filhos. Eu vou ler aqui o segundo subtópico, é o 2.2, e o tema é a igreja como defensora da família. Bom, aqui vamos ver agora o perigo que a igreja tem que alertar a família desse perigo. Eu vou ler o segundo parágrafo, que diz assim, ó: um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia para a preservação da família é o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Os ataques vêm de todos os lados para destruir os valores cristãos. Estamos assistindo a uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. Então, a gente vai ver que Satanás ele tenta atacar a família no campo ideológico. É uma das armas que ele tem hoje, atacando a família com ideologias. Quais são essas ideologias? O feminismo é uma, o homossexualismo, ataca o modelo patriarcal, onde o homem é o cabeça, a esposa a esposa ela é a adjutora, auxiliadora. Então esse modelo patriarcal o inimigo tenta atacar. Tá? Ele tenta atacar isso de todas as formas. Onde vem esse ataque? Isso é importante. Tá? Esse ataque talvez ele não faça contigo, você que é pai, você que é mãe, mas ele vai nos seus filhos, tá? Através de filmes, séries de TV, esses canais de streaming que tem por aí. Tem um muito famoso aí, que todo filme, série que aparece ali tem um casalzinho homossexual, tá? E um casal, geralmente eles são felizes, um casal feliz, homossexual, tá bom? Isso aí é para atacar o sistema patriarcal, tá? Ele tenta apresentar um sistema alternativo para os seus filhos. Eu já vi, irmãos, pais de família, obreiro da igreja, que guiou a sua família para o caminho do erro, tá? Guiou para o caminho do erro. Hoje, filhos têm uma mentalidade feminista, defendendo visões que são fora da palavra de Deus, que vão contra a família tradicional, e todas essas coisas aí contra os valores do reino de Deus. E aí você vê hoje essas coisas acontecendo em muitos casamentos, muitos lares cristãos. Então, podcasts, nas universidades, acontecem debates em sala de aula, tá? Todos esses lugares o inimigo vem para atacar os seus filhos no campo ideológico. Bom, e aí o que eu faço? O que você precisa fazer? Enche o seu filho da palavra de Deus. Leve ele para a casa do Senhor, estudo bíblico. Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais à frente. Vamos agora para o 2.3, o tema é a família como promotora da igreja. Eu vou ler esse segundo parágrafo aqui, que tem algo muito interessante, tá? Isso daqui o pessoal pensa que a Bíblia falha no que eu vou falar aqui, mas não é uma falha, é um erro de interpretação da nossa parte. Eu vou ler aqui para os irmãos. O segundo parágrafo diz assim, ó: a relevância da família em ensinar os filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. A relevância da igreja começa na família, tá? Então aqui está falando da importância da igreja, e da família ensinar os filhos no caminho do Senhor. Aqui menciona Provérbios 22:6, que diz assim, ó: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Tá? Olha que coisa interessante. E muita gente pensa que isso aqui é um erro. Os críticos da Bíblia apontam esse versículo como um erro. Parece que errou, os escritores errou, ou não é inspirado, não sei. Aponta como um erro. Por que apontam isso? Porque nós conhecemos muitos homens que foram instruídos no caminho que se deve andar e hoje estão no mundo. Filhos de crente, filhos de famílias cristãs, cresceram na igreja e hoje estão no mundo. Peraí, mas estava dizendo em Provérbios que se educar a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele.
E como é que eles estão desviados? Como é que tem filhos de obreiros que morrem, né, no tráfico, morrem na criminalidade? Como isso é possível? Então a Bíblia errou? Não, porque isso aqui é um erro de interpretação. Quando ele fala que até quando envelhecer não se desviará dele, não está falando de se desviar da presença do Senhor, não está falando disso. Esse conceito não existia na época que foi escrito Provérbios. Não existia o conceito de se desviar da igreja, de se desviar da presença do Senhor. Quando ele fala se desviará dele, está falando desviar a atenção dele, não vai desviar a atenção do caminho que aprendeu. Ou seja, ele não vai se esquecer. Essa é a interpretação, tá? Então instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, quando for velho, ele não se esquecerá desse caminho. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando ele estiver mais velho, ele vai ter mais chance de retornar ao caminho, porque ele não vai ter esquecido o que aprendeu na casa de seus pais. É isso aqui, essa é a correta interpretação. Tem um vídeo meu, né? Eu não vou deixar na descrição aí, nos links da descrição, mas tem um vídeo meu que fala sobre isso lá aí no meu canal, no Clube da Teologia. Tópico 3, o tema desse tópico é levando a família a adorar a Deus. Eu vou ler aqui o subtópico 3.1, o tema é a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Eu vou ler aqui, né, o primeiro parágrafo desse subtópico. Ele diz assim, ó: pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33, mas dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhais paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante a gente ver isso daqui, quando está dizendo que quando os ministros pregam a palavra, né, pregam verdadeiramente a palavra, a gente tem conforto na Bíblia, tem conforto nas mensagens para viver uma vida em família, porque é uma vida que vem com dificuldade, não é fácil, né? Viver em família não é uma coisa fácil, mas a gente, pela palavra de Deus, a gente consegue o ânimo, consegue, né, a se resistir. Meus irmãos, o que eu quero passar para os irmãos é que existem hoje, infelizmente, muitos ministros, e aí você que é dirigente de igreja, pastor, presidente, fique muito ligado nisso. Existem muitos pregadores que eles não pregam a palavra de Deus genuinamente. Eles estão buscando formar agendas, né? Fazer agendas. Aí o que é que eles fazem? Eles tentam falar aquilo que vai agradar o povo e agradar a liderança que convidou eles. Eles tentam fazer isso. E aí fica uma palavra de autoajuda, uma palavra, né, ali de vitória o tempo todo, mas não ensinam a Bíblia, não falam da Bíblia de maneira clara, não traz a didática da palavra de Deus. Isso é ruim, tá? E tem um outro tipo também que quer demonstrar espiritualidade quando está pregando. Ele gosta de ver a igreja dando glória, gosta de ver a igreja marchando no poder, mas isso às vezes não instrui os nossos filhos que estão ali no culto aprendendo a palavra. Um adolescente, ele não gosta muito daquele mover, né? Nem todos, né? Estou falando assim, depende de uma coisa, questão cultural, mas é muito melhor para o adolescente e para o jovem, receba isso para a sua vida, é muito melhor ele entender a palavra de Deus de forma clara, porque quando ele chegar no seu colégio ou na sua faculdade, as questões que ele aprendeu na igreja vão ser debatidas, vão ser questionadas, tá? E tem pessoas instruídas lá dentro que vai falar contra o modelo patriarcal, vai falar contra os valores cristãos. Aí o seu filho ficou da igreja o tempo todo marchando no poder, o tempo todo vai para a faculdade depois e se desvia, porque não está preparado, não tem embasamento bíblico. O que eu estou falando aqui é muito sério. Deixa no comentário aí alguma coisa, alguma experiência, né? O que você acha disso aí? Deixa um conselho para a gente aí, tá? Que eu também quero elaborar outros estudos, e às vezes o conselho dos irmãos aí nos ajuda bastante. Meus irmãos, você, quando for pregar, você que é ministro, você que é dirigente, quando for convidar alguém para pregar, valorize as mensagens assim, ó. Ela tem que ser clara, ela tem que ser racional e elas têm que ser didáticas. Ou seja, ela tem que ensinar, tem que ser clara, tem que comunicar
o que realmente a Bíblia diz, tem que ser racional, ela tem que ter um fundo racional, ela tem que ser coerente, né? E tem que ser didática, ou seja, tem que ensinar, a pessoa tem que sair dali acrescentada da palavra. Amém? Isso aqui é uma mensagem muito importante para nós. O 3.2, o tema é: a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Eu vou ler aqui esse parágrafo que diz assim, ó: a Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos e participar da ceia do Senhor Jesus juntos no mesmo espírito. Meus irmãos, aqui eu vou relembrar o tal do sentimento de pertencimento. Quando fala de unidade, é desse sentimento que a Bíblia está apontando. Hoje botaram um nome bonito, né? Sentimento de pertencimento, né? E aí eles buscam aí no meio empresarial aplicar isso nas suas empresas. Mas a ideia é a seguinte: é a pessoa desenvolver esse sentimento de pertencimento em relação à igreja, porque é isso que a Bíblia está instruindo, né? Que sentimento é esse? Como é que é isso? O que significa? O sentimento de pertencimento é a satisfação em fazer parte de um grupo. É quando você se sente parte de um grupo, você sente satisfação naquilo, isso é sentimento de pertencimento, tá? E na igreja, a igreja pode despertar esse sentimento, né? Agregando os membros da família, fazendo projetos ali para a família, atividades, tá bom? Isso aí demonstra isso aí ajuda a fortalecer esse sentimento. A igreja ajuda a família nesse ponto, tá bom? Bom, vamos ver aqui no segundo, fala de outro tipo de sentimento de pertencimento. Olha o que diz aqui, ó, segundo parágrafo. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do espírito no vínculo da paz. Só vou ler até aqui. Então aqui está falando de um sentimento de pertencimento em relação ao reino de Deus, porque não é somente da igreja local, tá entendendo? Você que é pai, mãe aí, de família, não é somente desenvolver o sentimento de pertencimento na igreja local, mas também no reino de Deus. O teu filho, os seus filhos, né? A família como um todo precisa se sentir pertencente ao reino de Deus. Como que vamos fazer isso? Aqui é que vem, né? Aqui é que vem a cereja do bolo. Como fazer isso? É você criando um ambiente espiritual dentro da sua casa, tá bom? Com oração, com jejum, com palavra, fale sobre Bíblia, discuta sobre Bíblia na presença dos filhos, coloque hino para tocar na sua casa, tá? Desenvolva debates dentro da sua família em relação à Bíblia. Isso é importante, né? Tá? Isso vai despertar na sua família o sentimento de pertencimento em relação ao reino de Deus. Vamos ver aqui no 3.3 agora. O último subtópico, o tema desse subtópico é: a igreja é promotora da paz e de instrução para a santidade. Tá bom? Então aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então é importante que haja paz e santificação. Vamos bater aqui nessa tecla aqui, nessa parte que fala sobre a paz, tá? Viver em paz é uma das marcas da igreja, que ela imprime no mundo, né? O mundo olha para a igreja e entende que é um ambiente de paz. Até o ímpio sabe ver isso na igreja. A igreja deve ser um ambiente de paz. Quando um crente ele não é de paz, logo aquilo fica incoerente, né? Ele fica incoerente com a mensagem de Cristo. Então nós precisamos dar esse bom testemunho de paz. As pessoas têm que chegar na nossa igreja e sentir um ambiente de paz. Não só em relação à igreja, a família também. Tem que haver paz dentro do lar. E como é que eu faço isso? Tem uma qualidade do Senhor Jesus que ele nos estimula a ter essa qualidade. Está lá em Mateus 11, verso 29. Olha o que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus fala que para a gente aprender dele, que ele é manso. Então temos que aprender a ter calma, tá bom? Isso é importante. Tá? A gente aprender com Jesus isso, a gente vai conseguir colocar paz no nosso casamento. Amém? Eu vou ler um aqui que também fala sobre uma bem-aventurança. Aqui, lembrei, ó. Vou ler o segundo parágrafo, diz assim, ó:
Devemos ser pacificadores, porque desta forma seremos chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Aqui é um nível mais elevado, não é somente ter paz, é também ser pacificador. Ser pacificador, ele vai além de ter paz. Tá bom? O pacificador é aquele que apazigua, é aquele que ameniza uma turbulência, né? As contendas, ele acalma os ânimos. Isso é ser pacificador. Isso é tão importante ser pacificador que no sermão do Senhor Jesus, no sermão do monte, ele fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o contrário é terrível, ser contrário de pacificador, porque tem irmãos que são contrários disso, né? Ele vê dois irmãos em contenda, ele prefere botar lenha na fogueira. Vê um casal discutindo, acha melhor colocar lenha na fogueira do que estimular a paz. Olha o que Provérbios fala para pessoas assim, pessoas que gostam de ver guerra entre os irmãos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19. Diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E olha a 7ª agora: o que semeia contenda entre os irmãos. Viu? Essa 7ª coisa a alma do Senhor abomina. Quer dizer que é pior do que as outras 6. O Senhor odeia as outras 6, mas essa 7ª a alma dele abomina. Ele tem repulsa quando a pessoa faz isso. Semeia contenda entre os irmãos. Tá? Então você procure ser pacificador. Se vê alguém discutindo, não coloque lenha na fogueira. Tome cuidado com esse texto aqui de Provérbios. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tá bom? Essa foi a nossa aula de número 4, lição de número 4. Tá? Não se esqueça, deixa o seu like aí, compartilhe um comentário conosco, deixa um aconselhamento aí para os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua família e uma excelente aula para você.